Boa tarde a todos. Então a gente está começando agora a nossa terceira aula de revisão sobre a unidade 3. Nós ainda estamos lá no volume 1, no livro didático do primeiro bimestre, fazendo agora a revisão sobre a unidade 3. Importante lembrar que vai ser postado junto com o vídeo, né, agora na descrição desse vídeo, o formulário 3, né, sobre essa aula, e aí fazendo esse formulário 3 eu consigo fechar a nota de vocês, né, que eu vou fechar com a realização dos 3 formulários. Então, bem importante ver o vídeo e realizar o formulário depois. Então ela começa ali na unidade 3, a unidade que vai tratar dos climas e dos biomas brasileiros. Ela vai um pouco além de biomas, acaba falando também da questão hidrográfica, da questão de relevo, afinal ele trata dos domínios morfoclimáticos. Mas basicamente são dos climas e dos biomas. Então vamos acompanhar lá a partir da página 38. Começa na página 38 essa unidade. Então a gente tem aqui, falando do clima e da vegetação do Brasil. E aqui a gente já tem um vislumbre de algumas questões relacionadas a clima. Aqui tem uma outra classificação climática, que não é aqui do livro de vocês, do livro a gente já vai conversar, mas mostrando algumas questões relacionadas, por exemplo, no interior, o clima semiárido no interior do Brasil, principalmente no interior do Nordeste, toda a região de clima tropical, subtropical, equatorial, enfim, é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo, clima e vegetação do Brasil. E aí a gente tem que entender alguns fatores do clima. A gente tem, na verdade, vários fatores e elementos que envolvem a classificação climática, que envolvem o clima de uma determinada região. Agora, para essa revisão, eu estou trabalhando os fatores do clima da apostila, que a apostila leva em consideração para definir os climas aqui no Brasil. Então, o Brasil ele tem uma grande extensão, tanto latitudinal quanto longitudinal. Um país muito extenso que vai possuir vários elementos, vários fatores que vão interferir no clima. Correntes marítimas, massas de ar, as próprias variações no relevo. Vão ser vários elementos que vão interferir e vão trazer para o Brasil diferentes tipos climáticos. Não é como um país pequeno que tem um tipo de clima só atuando no país. O Brasil tem vários tipos climáticos e vários fatores que vão influenciar nesse clima. O primeiro fator é a altitude. Então a gente sabe que a radiação solar ela incide na superfície terrestre e é refletida, claro que ela refrata na atmosfera antes, mas ela reflete na superfície. E conforme ela reflete a superfície, é aí que ela aquece a atmosfera. Então a gente tem as porções mais próximas ao nível do mar sendo mais quentes, tendo médias de temperaturas maiores, enquanto porções mais longe do nível do mar sendo mais frias. Aqui, nesse fator do clima, que é a altitude, eu quis trazer para a gente um exemplo nosso, um exemplo que a gente convive, que é o exemplo da relação entre Curitiba e o litoral do Paraná. Então, Curitiba e o litoral, ambos estão na mesma latitude, ambos estão na mesma distância do Equador. Porém, Curitiba sempre tem uma média de temperatura menor. Mais ou menos ali, entre 5 a 7 graus, a temperatura está mais baixa. Por quê? Porque Curitiba está em média 945 metros acima do nível do mar. Então a altitude, sim, é um dos fatores climáticos. Regiões que às vezes estão na mesma zona climática, na mesma distância do Equador, porém uma cidade é mais fria que a outra. E a gente vai ver o porquê está na altitude. Curitiba é mais alta, logo mais fria que o litoral paranaense, que está lá no nível do mar. Outro fator importante, a questão da maritimidade e da continentalidade. Então, o que é a maritimidade? Aqui a região do litoral ela sofre a consequência da maritimidade. Lá no primeiro slide a gente consegue observar isso também. Vamos voltar para ele. Aqui, toda essa região do Brasil, toda ela é de clima tropical.
Qual que é a principal característica do clima tropical? Ser quente o ano todo, ter um verão bem chuvoso e um inverno bem seco. Só que aqui, ó, nessa faixa que vai do litoral norte de São Paulo até o litoral do Rio Grande do Norte, nós temos um clima tropical diferenciado. É aquele clima tropical litorâneo que a gente chama. Por quê? Porque como ele está próximo do oceano, próximo do mar, ele sofre a influência da maritimidade. Então, naquela estação seca, naquele inverno bem seco característico do clima tropical, o litoral não fica seco, porque ele está a todo instante recebendo a umidade do oceano. Então, por isso que a maritimidade é um fator importante, porque ela vai mudar o funcionamento do regime de chuvas, né, da quantidade de umidade que o lugar próximo ao litoral, ao oceano, está. A maritimidade ela tem essa influência. A influência relacionada à chuva. Então, ó, aqui o litoral sofre a influência da maritimidade, massas de ar úmidas. Já regiões que estão no centro do continente, estão no interior do continente, elas sofrem a influência da continentalidade. Elas têm uma tendência a serem mais secas, justamente porque estão longe dessa umidade do oceano. Próximo fator bem importante, o relevo. A gente tem um tipo climático aqui no Brasil que o relevo foi um fator determinante para a formação dele. Qual tipo é? O tropical semiárido, ou como a gente chama também semiárido, que ocorre ali em todo o interior do Nordeste, na região do Sertão, pega a parte do Centro-Oeste, uma parte do Sudeste também, né, o norte de Minas. Por que esse clima ele tem uma influência muito forte no relevo? Por causa das chuvas orográficas. A gente já estudou os tipos de chuva no passado. Um dos 3 tipos que a gente estudou foi a orográfica, a chuva de relevo. Como que ela se forma? Então tem uma massa de ar úmida e quente que parte aqui do oceano. Ela adentra toda a região de litoral. Quando essa massa de ar encontra um obstáculo no relevo, né, uma região de serras, chapadas, planalto, por exemplo, ela vai chegar aqui nessa região mais alta. Essa massa de ar quente e úmida, ela vai encontrar esse obstáculo. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que subir esse obstáculo no relevo para poder chegar ao outro lado. Só que o que acontece? Quando esse ar quente sobe, ele se choca com o ar frio que já estava aqui no topo da atmosfera. E a gente já sabe o que essa fórmula de ar quente se chocando com ar frio causa? Chuva. Então, o ar quente úmido bate aqui no obstáculo do relevo, se choca com o ar frio que estava ali na atmosfera, chove tudo que tem para chover na encosta da serra desse lado aqui, do lado do litoral. Quando esse ar quente continua para o outro lado, ele já continua seco, porque ele perdeu toda a umidade aqui. Ele continua um ar quente seco que torna toda a região do interior ali nordestino semiárida. Por isso que o relevo também é um fator muito importante ali na questão do clima, dos fatores do clima. Continuando, outro fator importantíssimo, as massas de ar, a atuação das massas de ar no país. Então aqui a gente tem as massas que atuam no verão e aqui as massas que atuam com mais força no inverno. Então, no verão a gente observa, ó, massa equatorial continental. Apesar de ser uma massa continental, apesar de ser uma massa que se forma acima do continente, ela não é seca, ela é úmida. Por quê? Porque ela está se formando em cima da floresta amazônica, da maior bacia hidrográfica do mundo, da maior floresta equatorial do mundo. Ela traz uma umidade absurda da Amazônia durante o verão. É uma umidade que ela consegue levar umidade para o país inteiro. Daí a importância, por exemplo, de preservar a Amazônia, de não desmatar ela. Né? Porque a gente precisa dessa umidade que vem da Amazônia, ó, ela vem para o país inteiro durante o verão. Já a massa tropical continental, ela é uma massa que nasce acima do continente e é seca. É a única massa de ar seca que atua no nosso país. Ela leva ar seco para todo o interior ali da região centro-sul. Tanto a equatorial atlântica quanto a tropical atlântica são duas massas de ar úmidas,
quentes e úmidas, que atuam bastante ali, afetando o regime de chuvas, né, principalmente no litoral do Nordeste e no Sudeste do Brasil. E aí, durante o inverno, atua com força uma massa de ar fria, que é a única massa de ar fria que atua no Brasil, que é a Polar Atlântica. Durante o inverno, ela tem força para chegar até no norte do país. Mas aqui, ó, até a região do Trópico de Capricórnio, né, até aqui o norte do Paraná, ela atua o ano inteiro, ela traz frio o ano inteiro, às vezes até durante o verão. Então, são as massas de ar que também são fatores importantes do clima. 3 massas de ar quentes e úmidas, que atuam no Brasil o ano inteiro, com maior ou menor intensidade. Aí uma massa de ar quente e seca e uma massa de ar fria e úmida. Continuando. E aí, devido a todos esses fatores, a atuação desses fatores, nós vamos ter os tipos de clima no Brasil. Então a gente tem o clima equatorial, característica principal, extremamente quente, né? Mantém-se ali sem grandes variações de temperaturas, ele é quente o ano inteiro e ele também é úmido o ano inteiro. Uma variaçãozinha dele que a gente vai ter aqui, ó, na porção mais alta da Amazônia, regiões de serras, ali e o Planalto das Guianas, que é o equatorial semi-úmido. Ele é um pouco menos chuvoso, justamente porque está numa região mais alta. Depois nós temos o principal clima que atua no Brasil, maior abrangência pelo menos, que é o clima tropical. Principais características do clima tropical: quente também o ano todo, não tem aquela amplitude térmica, aquela variação de temperatura. Ele é quente o ano todo, com um verão bem chuvoso e um inverno bem seco. Aí nas regiões mais altas aqui do centro-sul, nós temos o tropical de altitude, que ele tem um inverno um pouco mais ameno, um inverno com temperaturas que chegam beiram ameno, né? Não chegam a ser frias, mas é mais ameno. E nós temos o tropical semiárido, né? Devido àquela questão do relevo que eu expliquei, tem um clima semiárido que não chega a ser o clima desértico. O clima semiárido ele chega a ter ali 2 a 3 meses de chuva, pouquíssima chuva, mas tem. O clima desértico já não, praticamente não apresenta chuva. E o último é o nosso clima subtropical. Abaixo do Trópico de Capricórnio, subtropical, abaixo do Trópico. Esse é o que possui aquela grande amplitude térmica, grande variação de temperatura, verão quente e inverno frio, sem falar que a chuva é bem distribuída o ano todo, tem uma boa distribuição da chuva o ano todo. Mas aqui na região dos Pampas, só no extremo sul do Rio Grande do Sul, que o verão fica mais seco, mas de um modo geral, a chuva é bem distribuída o ano todo. Climograma, então a gente lembrar um pouquinho da leitura do climograma, é um gráfico que ele trabalha com 2 valores, né? o eixo X e o eixo Y. Né? A gente tem a variação de chuva ao longo do ano e uma variação de temperatura que também acompanha ao longo do ano. O legal do climograma é que só de bater o olho nele eu consigo identificar aproximadamente o tipo de clima daquela região. Então, a primeira coisa que a gente consegue observar claramente nesse climograma nosso é do hemisfério sul. Por quê? Por que ele é no hemisfério sul? Porque as temperaturas mais baixas estão no meio do ano. Então, é inverno no meio do ano. Primeira coisa, é claro, eu sei que está no hemisfério sul porque são cidades brasileiras, porque a gente está estudando geografia do Brasil. Mas mesmo que não tivesse os nomes aqui, eu saberia só observando isso. Então, a gente tem o primeiro climograma do clima equatorial, lá em Manaus. Ó. Então, vejam, a temperatura não tem uma grande variação, é quente o ano inteiro, as médias se mantêm altas o ano inteiro e a chuva é muito bem distribuída o ano inteiro. Mesmo nos meses que chovem pouco, né, ali de junho a setembro, ainda chove bastante. E o resto do ano, né, chove muito, uma grande quantidade de precipitação. Clima tropical varia um pouco mais, já tem uma variação de temperatura um pouco maior, mas nem é grande essa amplitude, né, mantém quente, calor o ano todo. Qual que é a diferença do tropical para o equatorial? Principal diferença, tem uma estação bem seca, vejam, ó, de maio aqui a agosto é bem seco, o inverno bem seco e o verão bem chuvoso. Lembrando, Goiânia, capital de Goiás, continentalidade. Se fosse um clima tropical próximo ao oceano, na maritimidade,
teria mais chuva no meio do ano aqui. E aqui o clima subtropical, Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul. Olha, grande amplitude térmica, uma grande variação de temperatura. As médias aqui se mantêm em 15 graus no inverno e no verão ali, ó, 27 graus. Isso é a média do mês. Ainda se eu for pegar a maior e a menor registrada ao longo do ano, você vai ter uma amplitude térmica ali de, né, vamos pegar Curitiba, a menor do ano menos 2 graus, a maior 38, 40 graus de amplitude. Aqui é a amplitude entre as médias ainda. E ó, a chuva bem distribuída ao longo do ano inteiro. Então, bem importante a leitura de climograma para a gente saber identificar o clima da região. E aí, para a gente fechar, vamos falar um pouquinho dos domínios morfoclimáticos. Então, primeira coisa, saber diferenciar o termo bioma do termo domínio morfoclimático. O bioma é aquele conjunto de ecossistemas parecidos que formam aquele conjunto maior, né, de vidas se relacionando baseados num tipo de vegetação. Então, o bioma amazônico, da caatinga, das araucárias, etc. O domínio morfoclimático ele vai levar muito em consideração o bioma, mas ele vai levar em consideração outros dois fatores principais. Morfo vem de forma do relevo e climático vem de clima. Então, o domínio morfoclimático ele pega o bioma e leva em consideração junto disso a forma do relevo da região e o clima. Então, a gente tem aqui os domínios morfoclimáticos do Brasil. Domínio amazônico, forma do relevo, planície amazônica no centro, depressões ao longo dos leitos dos rios, né? E o clima equatorial, quente e chuvoso o ano todo. Bioma que predomina, bioma amazônico, uma floresta equatorial. Próximo, domínio das araucárias. Onde que ele predomina? Aqui na região subtropical, né? O bioma que predomina é uma mistura ali de Mata Atlântica com floresta de araucárias. Uma floresta onde tem ali nas gimnospermas, né, o pinheiro do Paraná, a araucária. Clima predominante, o clima subtropical. É um clima ali que tem verão quente, inverno frio, né, chuva bem distribuída ao longo do ano. Relevo predominante, é o Planalto aqui do sul do Brasil. Né, e mais ao leste, o Planalto ali formado em cima da bacia sedimentar, aquele planalto do derrame basáltico, a lava do vulcão que secou no Mesozoico, né, solidificou no Mesozoico. Caatingas, né, todo aqui, ó, esse domínio morfoclimático do interior do Nordeste. Qual que é o clima que predomina nele? É o clima semiárido, quente o ano inteiro, pouquíssima chuva ao longo do ano. Qual que é o relevo que predomina nele? Também planaltos aqui, planaltos antigos cristalinos ali no interior do Brasil. Qual que é o bioma? O bioma é um cerrado que se adaptou ao clima seco. É uma estepe, né? Uma estepe adaptada ao clima seco. Plantas xerófilas que estão adaptadas a pouca precipitação, que guardam água dentro de si, etc. Né? Transformam as folhas em espinhos. É um bioma, uma vegetação adaptada a esse clima seco. Cerrado, o domínio dos cerrados, todo o interior do país aqui do centro-oeste e parte do norte. Características desse domínio morfoclimático: clima tropical continental, quente o ano todo, verão bem chuvoso, inverno bem seco. Forma o quê? Uma savana tropical, um cerrado ali com capim médio e alto, árvores retorcidas, próximo ao leito de rios. Você tem a mata mais verde, mais exuberante, né? As matas ciliares, matas de galeria, etc. Relevo característico da região também, Planalto Central brasileiro, regiões de Planalto. Mares de morros, olha que interessante, é o único domínio que não recebe o nome do seu bioma principal. Por quê? Porque o bioma principal aqui da região dos mares de morros era a Mata Atlântica, que foi dizimada, né? Mais de 90% dela foi dizimada. Então, característica, um mar de morros, é a região de dobramentos antigos, geológicos, das nossas serras do mar, né? E morros ali, que principalmente aqui entre São Paulo e Minas, forma literalmente um mar de morros na paisagem. Né? O clima predominante é o tropical. Pradarias, no extremo sul do Rio Grande do Sul, é um domínio ali de clima subtropical,
com índice de chuva menor, né, com um solo mais raso, onde se formaram grandes campos, grandes pradarias. E todas as faixas em branco são as faixas de transição, aquilo que eu já expliquei muitas vezes para vocês. A natureza não é igual ao Minecraft, né, onde você sai do gelo e vai para o deserto. A natureza ela vai tendo faixas de transição de um bioma para o outro. Então você sai da caatinga, do semiárido seco, você vai ter uma transição de centenas de quilômetros até chegar na Amazônia úmida, né, ali pela Mata dos Cocais. Né, faixas de transição de Pantanal que misturam elementos de Amazônia e Cerrado, né, entre outras faixas de transição. O próprio Agreste, que faz a transição entre a zona da mata úmida e a caatinga seca. Então são biomas transitórios. Beleza? Gente, era isso o nosso conteúdo. Né? Fechamos aí a revisão da unidade 3. Não esqueçam de resolver o formulário, que está no link da descrição do vídeo aqui, né? O link está na descrição, para a gente fechar as notas e as atividades do primeiro bimestre. Beleza? Obrigado e até a próxima.